Vamos lá então. Bom, vamos falar um pouquinho da morte da Rainha Elizabeth e os desafios que se impõem daqui para frente, né, Cláudio? Beto, exatamente. A morte da Rainha Elizabeth, ela vai trazer uma consequência. A primeira consequência é a questão do agora rei Charles III, né? Que é considerado por historiadores, especialistas e analistas britânicos como incapaz para conduzir a coroa do Reino Britânico. Ele é tido como um príncipe profissional, como era chamado lá, né? E então o futuro da monarquia britânica passa pelas mãos dele, mesmo porque ele vai precisar, e isso ele vai ter com certeza se ele não cometer gafes, né? O apoio do povo, porque o povo inglês tem uma devoção, uma adoração pela rainha que é impressionante, Beto. Eu tive muita convivência com ingleses quando minha esposa trabalhava numa empresa inglesa aqui em Limeira, e quando eles vinham para cá trabalhar, a gente os levava para o restaurante, ou às vezes os convidavam para ir para uma refeição no próprio apartamento, levávamos passear, né? E um desses ingleses que sempre vinha aqui, tornou-se amigo da gente, a gente se conversa até hoje, né? Eles têm assim uma adoração impressionante. Quando o príncipe William casou, a, a Inglaterra lançou uma moeda de prata de 5 libras. Você acredita que ele comprou uma moeda de 5 libras e mandou para a gente de presente uma moeda de prata de 5 libras do casamento do príncipe William? Então eles têm assim uma devoção muito grande. Mas a questão que o pessoal vai pegar agora é justamente na capacidade e na competência do Charles para poder continuar o legado de sua mãe. Porque a gente sabe, né? Eu costumo dizer, e aprendi isso inclusive nas aulas de história, né? Ainda no ensino médio, no fundamental, a gente, quando estudava história geral, né? Que são 3 eras que a gente pode definir a coroa britânica: antes da Elizabeth, com Elizabeth e agora com Charles. Então a gente tem que pensar nisso. Há movimentos republicanos na Inglaterra? Sim, há, mas são muito incipientes. Eles não vão querer mudar de uma hora para outra o sistema de governo, mesmo porque a gente sabe, e é muito comentado, né, muito falado no parlamentarismo britânico, que a rainha era uma figura decorativa apenas que recebia os chefes de Estado com as pompas de chefe de Estado, né? Então, quem de fato dá as coordenadas, quem governa é sempre o primeiro-ministro, e foi a primeira-ministra agora escolhida, né? Quem foi a última a estar com a rainha antes da morte dela, porque ela tem que receber o cargo da própria rainha, assim como o ex-primeiro-ministro também teve que ir até o palácio lá na Escócia para entregar o cargo à rainha. Essas são as funções que tem a coroa britânica, né? Então a gente tem que pensar nisso agora. Como que vai ser a condução do trono pelo Charles? Nós sabemos que a rainha tinha uma aprovação espetacular, ela só balançou na sua popularidade quando a Diana morreu, porque ela também tinha um certo entrevero com a Diane, né? Então a gente fica se perguntando qual será o futuro da monarquia britânica daqui para frente. Eu penso que ela deve continuar por mais um bom tempo, né? Por mais alguns, não sei se séculos, mas por mais algumas décadas, mas vai depender muito da condução do Charles, né? Acredito até que o filho dele, hoje o Duque de Cornualha, que é o príncipe William,
até tenha mais carisma que ele para comandar a coroa britânica, Beto. Eu ontem ouvindo uma representante do governo inglês aqui no Brasil, foi muito interessante uma de suas colocações, que ela disse o seguinte: o príncipe Charles tem essa pauta ambientalista, né, que anos atrás parecia coisa retrógrada, hoje é muito atual, mas o filho, ela fez uma observação interessante. Ele falou: olha, eu acho que ele não vai ter tantas atribuições agora, porque afinal de contas ele tem crianças pequenas, e a nossa preocupação é que ele crie bem os seus filhos para depois assumir maiores responsabilidades. Ou seja, aí o cuidado, inclusive, que eles têm em relação à coroa britânica, para que as coisas sejam feitas no tempo certo. Achei muito interessante essa observação. Eu acho que o Charles vai ter vida própria, pelo menos nos próximos anos. Sim, com certeza. Isso daí é inegável, né? Mas ele vai ter que fazer por merecer essa popularidade que a rainha tem, embora ele não vá atingir nunca, né, onde ela chegou, porque ele também tem uma certa resistência junto ao povo britânico. Agora, temos que ver, né? A monarquia inglesa é uma monarquia histórica, secular, sempre fundamentada na imagem da rainha, né? Então nós temos que ver daqui para frente como vai ser sem a rainha, né? Eu até faria um trocadilho, né? A partir de agora, que Deus salve o Reino Unido. Exatamente, exatamente. Lembrando que o Charles, né, do ponto de vista popular, ele tem um senãozinho, né? Que foi a separação com a Lady Di, né? Que agora é aniversário da morte da Lady Di. E agora com a rainha consorte Camilla Parker Bowles. Pois é. Isso aí também manchou um pouco a identidade popular, né? Digamos assim, popular do Príncipe Charles. Tá bom. Cláudio, começamos aí o fechamento de mais uma edição da Tribuna de Limeira. Lembrando desde já que a Tribuna terá edição antecipada na próxima semana, em função do aniversário de Limeira. Tribuna que circulará amanhã, é claro, na versão impressa e digital. E na próxima quinta-feira, dia 15, aniversário de Limeira, edição especial, né, Cláudio? Isso mesmo, Beto. Nós teremos a edição agora do fim de semana e depois antecipando do dia 17 para o dia 15, né, que é o aniversário da cidade, em edição especial de fato, Beto. Quanto à edição desta semana, nós teremos algumas matérias, uma boa parte delas voltadas à área de saúde, né, que é a questão da vacinação. Ontem, na terça-feira, dia 6, antes da Prefeitura anunciar a prorrogação das vacinas, eu já havia mandado um pedido de posicionamento da Prefeitura sobre a prorrogação da campanha que foi anunciada segunda-feira, dia 5, pelo Ministério da Saúde. Eu levantei alguns dados, né, que hoje foram passados por release da Secretaria da Comunicação Social, mas já estava com a matéria pronta e está realmente um problema muito sério, essa da vacinação contra a poliomielite, Beto. Muito, muito, muito sério, muito preocupante mesmo. E teremos também uma matéria sobre a dengue, né, que voltou a crescer em relação ao ano passado. Não são números exorbitantes, mas o crescimento é considerável. Então, vamos tratar desses assuntos aí, levar um pouco de conscientização às pessoas para que tomem cuidado nesses dois casos. Os pais com os filhos na questão da vacinação e as pessoas na prevenção de criadouros do mosquito Aedes aegypti, Beto. Tá bom. Beleza, Cláudio. Vamos lá então, bom fechamento aí, bom final de semana e semana que vem programas especiais aqui do Farol. A gente volta a se encontrar na outra semana. Um grande abraço, amigo, até lá. Um grande abraço aos limeirenses pelos 196 anos do município de Limeira, né? E lembrando que daqui a 4 anos teremos o bicentenário de Limeira. Com desfile ou sem desfile, Cláudio?
Ah, isso eu não sei, né? Aí já não posso prever porque a gente não sabe, né? Tá bom. Valeu, um abraço, até lá.